Eu sempre acreditei que a minha vida estava destinada a ser pequena. Pequena nos sonhos, pequena nas escolhas, pequena até nas esperanças. Quando eu lembro daqueles dias em que acordava cedo, colocava o uniforme surrado e caminhava até a farmácia do bairro, a sensação que me vem é de uma rotina que parecia nunca ter fim. O caixa velho que vivia travando, os clientes impacientes, o salário contado até o último centavo. Era como se o mundo tivesse decidido que eu jamais teria mais do que aquilo. Mas dentro de mim, mesmo escondido sob tantas frustrações, sempre existia um incômodo, uma voz silenciosa que sussurrava: será que é só isso que a vida tem para mim? E foi justamente quando eu já não esperava nada que a primeira grande reviravolta aconteceu. Eu nunca vou esquecer do dia em que encontrei aquela carta. Ela não estava perdida em um cofre de banco, nem guardada em uma gaveta luxuosa. Estava ali, entre as coisas simples da minha mãe, no fundo de uma caixa que eu quase joguei fora. No início, achei que era apenas mais um bilhete velho, daqueles que não têm importância nenhuma. Mas quando meus olhos passaram pelas primeiras palavras, algo em mim tremeu. Era como se, de repente, o chão tivesse se partido ao meio. Até então, minha história era a de uma jovem endividada, sem horizonte. Trabalhava horas intermináveis, mas nunca conseguia pagar tudo. O aluguel atrasado, as contas acumulando, os olhares de desconfiança do dono do meu quarto, esperando a chance de me expulsar dali. Eu já estava no limite. Era como se a vida tivesse me encurralado, me empurrando para um beco sem saída. E talvez fosse por isso que aquela carta mexeu tanto comigo. Porque ela não só contava um segredo, ela me mostrava que eu não era quem eu pensava ser. Mas antes de falar dessa descoberta, eu preciso contar um pouco mais de quem eu era. Minha mãe sempre foi o meu porto seguro. Uma mulher simples, mas cheia de dignidade. Ela nunca reclamou da vida dura que levava, mesmo tendo que se virar para colocar comida na mesa. E eu cresci acreditando que a nossa história era só isso. 2 mulheres lutando sozinhas contra o mundo. Quando ela morreu, eu achei que tinha perdido tudo. E de certa forma tinha mesmo. Porque junto com ela, parecia que tinha ido embora qualquer esperança de futuro. Só que, ironicamente, foi justamente entre os objetos que ela deixou que eu encontrei o que mudaria para sempre o meu destino. A caixa de madeira estava guardada no alto do guarda-roupa. Eu só subi para pegar porque estava precisando de espaço. Dentro dela, havia fotografias antigas, recibos amarelados, um lenço bordado e a carta. Eu lembro que minhas mãos tremiam enquanto eu a abria. Não sei explicar. Parecia que meu corpo já pressentia a importância do que viria. E foi assim que eu li pela primeira vez o nome que até então eu nunca tinha ouvido dentro da minha casa: Álvaro Monteclaro. Você pode imaginar o impacto disso? Durante toda a minha vida, eu tinha acreditado que meu pai era apenas um desconhecido, alguém que tinha sumido no mundo sem nunca se importar comigo. Mas ali, diante dos meus olhos, estava a confissão da minha mãe. Ela havia se envolvido com um homem poderoso, casado, dono de empresas, um homem que nunca quis assumir a paternidade. Ela guardou esse segredo sozinha, protegendo a minha infância de uma realidade que poderia me machucar ainda mais. Eu fechei os olhos várias vezes, como se isso fosse apagar as palavras do papel. Mas não adiantava. O nome estava ali. A verdade estava ali. E junto com ela, um turbilhão de sentimentos. Raiva, por ter sido abandonada. Dor, por minha mãe ter carregado sozinha esse peso. Medo, por não saber o que fazer com aquela informação. E, ao mesmo tempo, uma chama de esperança. Porque se era verdade, então eu não era apenas aquela balconista esquecida em um bairro qualquer. Eu tinha um sangue diferente correndo nas minhas veias. É estranho dizer isso, mas naquele instante eu senti como se 2 versões de mim estivessem brigando. De um lado, a menina pobre, cheia de dívidas, desacreditada, quase sem forças para continuar. Do outro, uma mulher que começava a enxergar que podia exigir mais da vida, que talvez tivesse direito a coisas que nunca sequer ousou sonhar. Foi nessa hora que eu comecei a me perguntar: será que eu deveria procurar esse homem? Será que ele reconheceria a verdade? Será que sua família saberia da minha existência? E mais, se você estivesse no meu lugar, o que faria? Correria atrás do reconhecimento ou tentaria esquecer tudo para seguir em frente? Essas perguntas começaram a me atormentar. Eu não dormia direito. Não conseguia me concentrar no trabalho.
Cada cliente que entrava na farmácia parecia me lembrar que eu estava presa a uma vida que não era mais suficiente, porque depois da carta, eu sabia que havia muito mais além daquela rotina. E o mais curioso é que, quanto mais eu pensava em tudo isso, mais a raiva se misturava à vontade de vencer. Eu não queria só encontrar meu pai, eu queria provar para mim mesma, e para ele, que eu era capaz, que mesmo sem o apoio dele, eu podia construir algo maior do que ele jamais imaginou. Mas antes de tomar qualquer decisão, eu precisava entender melhor quem era esse homem. E foi aí que comecei a buscar informações, discretamente. Cada detalhe que descobria sobre Álvaro Monteclaro me deixava ainda mais inquieta. A riqueza, as empresas, a família aparentemente perfeita. E eu, do outro lado da cidade, tentando sobreviver com um salário que mal pagava o básico. Agora eu quero saber, você já descobriu um segredo da sua família que mudou tudo? Já viveu algo que virou seu mundo de cabeça para baixo? Me conta nos comentários, porque eu quero muito saber. E se essa história já prendeu a sua atenção até aqui, aproveita e se inscreve no canal Reviravoltas da Vida, porque ainda tem muito pela frente. O que eu vivi depois dessa descoberta foi tão intenso que mal consigo colocar em palavras. Mas eu vou te contar. Vou te mostrar como uma simples carta pode ser o estopim para uma transformação completa. E acredite, o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. Eu ainda consigo sentir o peso daqueles dias em que a vida parecia um labirinto sem saída. Depois de encontrar a carta, parecia que tudo ao meu redor tinha mudado de cor. O mundo já não era mais o mesmo. E eu também não era. Eu acordava, vestia o uniforme da farmácia, caminhava até o trabalho como sempre, mas dentro de mim existia um fogo aceso, um turbilhão de pensamentos que me tirava a paz. Era como se cada palavra escrita naquela carta tivesse se grudado na minha pele, me lembrando a todo instante de que a minha vida não era exatamente a que eu acreditava. A farmácia em que eu trabalhava ficava em uma rua movimentada, mas nada glamurosa. As paredes descascadas, as prateleiras sempre desorganizadas e a sensação de que o tempo ali não passava. Eu já conhecia de cor o cheiro dos remédios, o barulho da porta rangendo e até os olhares cansados dos clientes que chegavam procurando solução para seus problemas de saúde. Era um ambiente pesado, onde cada atendimento parecia mais uma repetição sem fim. Só que depois da carta, cada gesto naquele balcão ganhou outro peso. Eu me perguntava, será que é isso que eu quero para sempre? É aqui que eu vou envelhecer? É esse balcão que vai ser meu destino final? E o que mais me machucava era pensar que, em outra parte da cidade, um homem carregava o mesmo sangue que o meu, mas vivia em mansões, rodeado de luxo, sem nunca ter movido um dedo para me ajudar. Enquanto eu contava moedas para comprar arroz, ele provavelmente gastava em uma noite o que eu levaria meses para juntar. Essa revolta me corroía, mas também me dava uma estranha energia. As dívidas estavam me afogando. Eu devia 2 meses de aluguel do quarto onde morava. O dono já tinha me avisado que não iria esperar mais. Eu trabalhava horas a fio, e ainda assim não via saída. Cheguei a pensar em pedir empréstimos, mas quem confiaria em alguém que mal conseguia manter o básico? E mesmo que confiassem, eu não teria como pagar. Cada passo que eu dava parecia me empurrar mais fundo para dentro de um poço. Minha rotina era sufocante. Eu acordava cedo, sempre cansada, porque as noites eram de insônia. Na farmácia, fazia de tudo. Atendia clientes, organizava estoque, limpava balcões. O salário não chegava a me dar um alívio sequer. Quando recebia, o dinheiro desaparecia em menos de uma semana, engolido por contas e dívidas antigas. Muitas vezes eu abria a geladeira e só encontrava uma garrafa d'água e alguns restos de comida que esticavam o máximo que eu podia. O desespero de não ter o que comer direito era tão grande que, às vezes, eu inventava desculpas para não visitar amigos ou conhecidos, porque tinha vergonha de admitir que não podia pagar sequer um café fora de casa. E mesmo assim, eu sorria para os clientes. Fazia de conta que tudo estava bem. No fundo, era como se eu usasse uma máscara para esconder as rachaduras da minha alma. Quem olhasse de fora, talvez pensasse que eu era apenas uma funcionária cansada, mas firme. Só eu sabia o quanto meu coração gritava por socorro. A carta, entretanto, ficava como um fantasma na minha mente. Eu não conseguia esquecê-la, mesmo que quisesse. Às vezes, durante o expediente, eu me pegava olhando para o nada, lembrando das palavras da minha mãe,
imaginando se era mesmo possível que eu fosse filha daquele homem poderoso. Será que era real? Será que eu estava vivendo um delírio? Mas quanto mais eu lia e relia aquelas linhas, mais certeza eu tinha de que minha mãe não teria inventado aquilo. Uma noite, deitada na cama estreita do meu quarto, eu chorei até a exaustão. Não eram lágrimas de dor apenas, mas de raiva, de impotência. Eu pensava, como ele pôde me negar? Como ele pôde viver sua vida normalmente enquanto eu e minha mãe passávamos fome? E ao mesmo tempo, eu sentia saudade dela. Uma saudade que parecia esmagar o peito. Era injusto que ela tivesse carregado esse segredo sozinha, que tivesse me criado sem nunca me contar a verdade. Talvez ela quisesse me proteger. Talvez achasse que seria pior se eu soubesse. Mas agora, sabendo, eu me sentia enganada. No dia seguinte, fui trabalhar com os olhos inchados, tentando disfarçar. Beatriz, minha colega de farmácia, percebeu. Ela sempre foi minha amiga, a única pessoa com quem eu podia dividir alguns pedaços da minha vida. Mas mesmo com ela, eu não tive coragem de contar sobre a carta. Não ainda. Eu precisava processar tudo sozinha primeiro. Beatriz apenas comentou: "Você não dormiu nada essa noite, né?" Eu forcei um sorriso e respondi: "Insônia. Essas contas não deixam a gente descansar." Ela acreditou, ou pelo menos fingiu acreditar. Mas dentro de mim havia muito mais do que insônia. Havia uma tempestade inteira. Nos dias que se seguiram, as cobranças ficaram mais intensas. O dono do quarto me ameaçou seriamente. Se eu não pagasse pelo menos um mês do aluguel atrasado, ele iria colocar minhas coisas na rua. Foi nesse momento que eu percebi o quanto estava encurralada. Eu não tinha para onde ir. A farmácia não pagava o suficiente. Os empréstimos não eram uma opção. E aí, como se o destino tivesse planejado, a imagem de Álvaro Monteclaro voltava à minha mente com ainda mais força. Quem era esse homem, afinal? O que ele estava fazendo naquele exato momento? Será que ele pensava em mim alguma vez na vida? Será que sabia que eu existia? Ou será que preferia fingir que não? Eu não conseguia parar de imaginar. A cada cliente que entrava na farmácia, eu fantasiava. E se fosse ele? E se, de repente, eu tivesse a chance de encarar o meu pai frente a frente? Esses pensamentos não me deixavam. Eu já não vivia mais só a minha realidade. Eu vivia também à sombra de uma vida que poderia ter sido minha, mas que me foi negada. Uma vida de oportunidades, de estudo, de conforto. E a comparação doía como uma ferida aberta. Ainda assim, a carta não me trouxe apenas sofrimento. Ela acendeu uma fagulha dentro de mim. Porque, se aquele homem era de fato meu pai, se aquele sangue corria em mim, então talvez eu tivesse algo dele também. Talvez a força, a determinação, a capacidade de vencer. Eu não queria ser apenas a filha rejeitada de um milionário. Eu queria construir algo meu, deixar minha marca. Mas como fazer isso, se eu estava afundada em dívidas, sem dinheiro, sem apoio? Essa era a pergunta que me acompanhava todos os dias. Eu não tinha resposta ainda, mas sabia que não podia mais viver como antes. Eu precisava mudar, custasse o que custasse. E foi justamente nessa época, quando o desespero se misturava à esperança, que eu comecei a reparar mais nas pequenas coisas ao meu redor, na forma como as pessoas olhavam para mim, na maneira como eu atendia cada cliente. Eu percebi que, mesmo naquela farmácia decadente, eu tinha desenvolvido habilidades que iam muito além do balcão. Eu sabia lidar com pessoas, entendia de organização, conseguia identificar oportunidades de melhoria, e talvez fosse isso que me abriria um caminho para fora daquele buraco. Mas essa ideia ainda era apenas uma semente dentro de mim. Eu não tinha coragem suficiente para acreditar totalmente. Ainda estava presa entre o medo e a esperança, entre o desejo de encontrar meu pai e a vontade de provar que eu podia vencer sem precisar dele. E cada vez que eu voltava para casa, depois de um dia cansativo, a carta me esperava. Guardada na mesma caixa de madeira, ela parecia me observar, silenciosa, como se cobrasse de mim uma atitude. Eu não sabia qual seria o próximo passo, mas eu tinha certeza de uma coisa: minha vida não seria mais a mesma. Agora me diz, você já se sentiu assim, no limite entre desistir e recomeçar? Já teve um momento em que a vida te encurralou tanto que você precisou escolher se afundava de vez ou se encontrava uma saída? Me conta nos comentários, porque eu quero muito conhecer a sua história também. E se essa minha trajetória já te deixou curioso até aqui, aproveita e se inscreve no canal Reviravoltas da Vida, porque o que aconteceu depois desses dias
Foi ainda mais intenso, ainda mais transformador. O início da minha luta foi apenas o começo. A verdadeira virada estava prestes a acontecer. Eu ainda consigo sentir o peso daqueles dias em que a vida parecia um labirinto sem saída. Depois de encontrar a carta, parecia que tudo ao meu redor tinha mudado de cor. O mundo já não era mais o mesmo. E eu também não era. Eu acordava, vestia o uniforme da farmácia, caminhava até o trabalho como sempre, mas dentro de mim existia um fogo aceso, um turbilhão de pensamentos que me tirava a paz. Era como se cada palavra escrita naquela carta tivesse se grudado na minha pele, me lembrando a todo instante de que a minha vida não era exatamente a que eu acreditava. A farmácia em que eu trabalhava ficava em uma rua movimentada, mas nada glamurosa. As paredes descascadas, as prateleiras sempre desorganizadas e a sensação de que o tempo ali não passava. Eu já conhecia de cor o cheiro dos remédios, o barulho da porta rangendo e até os olhares cansados dos clientes que chegavam procurando solução para seus problemas de saúde. Era um ambiente pesado, onde cada atendimento parecia mais uma repetição sem fim. Só que depois da carta, cada gesto naquele balcão ganhou outro peso. Eu me perguntava, será que é isso que eu quero para sempre? É aqui que eu vou envelhecer? É esse balcão que vai ser meu destino final? E o que mais me machucava era pensar que, em outra parte da cidade, um homem carregava o mesmo sangue que o meu, mas vivia em mansões, rodeado de luxo, sem nunca ter movido um dedo para me ajudar. Enquanto eu contava moedas para comprar arroz, ele provavelmente gastava em uma noite o que eu levaria meses para juntar. Essa revolta me corroía, mas também me dava uma estranha energia. As dívidas estavam me afogando. Eu devia 2 meses de aluguel do quarto onde morava. O dono já tinha me avisado que não iria esperar mais. Eu trabalhava horas a fio, e ainda assim não via saída. Cheguei a pensar em pedir empréstimos, mas quem confiaria em alguém que mal conseguia manter o básico? E mesmo que confiassem, eu não teria como pagar. Cada passo que eu dava parecia me empurrar mais fundo para dentro de um poço. Minha rotina era sufocante. Eu acordava cedo, sempre cansada, porque as noites eram de insônia. Na farmácia, fazia de tudo. Atendia clientes, organizava estoque, limpava balcões. O salário não chegava a me dar um alívio sequer. Quando recebia, o dinheiro desaparecia em menos de uma semana, engolido por contas e dívidas antigas. Muitas vezes eu abria a geladeira e só encontrava uma garrafa d'água e alguns restos de comida que esticavam o máximo que eu podia. O desespero de não ter o que comer direito era tão grande que, às vezes, eu inventava desculpas para não visitar amigos ou conhecidos, porque tinha vergonha de admitir que não podia pagar sequer um café fora de casa. E mesmo assim, eu sorria para os clientes. Fazia de conta que tudo estava bem. No fundo, era como se eu usasse uma máscara para esconder as rachaduras da minha alma. Quem olhasse de fora, talvez pensasse que eu era apenas uma funcionária cansada, mas firme. Só eu sabia o quanto meu coração gritava por socorro. A carta, entretanto, ficava como um fantasma na minha mente. Eu não conseguia esquecê-la, mesmo que quisesse. Às vezes, durante o expediente, eu me pegava olhando para o nada, lembrando das palavras da minha mãe, imaginando se era mesmo possível que eu fosse filha daquele homem poderoso. Será que era real? Será que eu estava vivendo um delírio? Mas quanto mais eu lia e relia aquelas linhas, mais certeza eu tinha de que minha mãe não teria inventado aquilo. Uma noite, deitada na cama estreita do meu quarto, eu chorei até a exaustão. Não eram lágrimas de dor apenas, mas de raiva, de impotência. Eu pensava, como ele pôde me negar? Como ele pôde viver sua vida normalmente enquanto eu e minha mãe passávamos fome? E, ao mesmo tempo, eu sentia saudade dela. Uma saudade que parecia esmagar o peito. Era injusto que ela tivesse carregado esse segredo sozinha, que tivesse me criado sem nunca me contar a verdade. Talvez ela quisesse me proteger. Talvez achasse que seria pior se eu soubesse. Mas agora, sabendo, eu me sentia enganada. No dia seguinte, fui trabalhar com os olhos inchados, tentando disfarçar. Beatriz, minha colega de farmácia, percebeu. Ela sempre foi minha amiga, a única pessoa com quem eu podia dividir alguns pedaços da minha vida. Mas mesmo com ela, eu não tive coragem de contar sobre a carta. Não ainda. Eu precisava processar tudo sozinha primeiro. Beatriz apenas comentou: "Você não dormiu nada essa noite, né?" Eu forcei um sorriso e respondi: "Insônia."
Essas contas não deixam a gente descansar. Ela acreditou, ou pelo menos fingiu acreditar. Mas dentro de mim havia muito mais do que insônia. Havia uma tempestade inteira. Nos dias que se seguiram, as cobranças ficaram mais intensas. O dono do quarto me ameaçou seriamente. Se eu não pagasse pelo menos um mês do aluguel atrasado, ele iria colocar minhas coisas na rua. Foi nesse momento que eu percebi o quanto estava encurralada. Eu não tinha para onde ir. A farmácia não pagava o suficiente. Os empréstimos não eram uma opção. E aí, como se o destino tivesse planejado, a imagem de Álvaro Monteclaro voltava à minha mente com ainda mais força. Quem era esse homem, afinal? O que ele estava fazendo naquele exato momento? Será que ele pensava em mim alguma vez na vida? Será que sabia que eu existia? Ou será que preferia fingir que não? Eu não conseguia parar de imaginar. A cada cliente que entrava na farmácia, eu fantasiava. E se fosse ele? E se, de repente, eu tivesse a chance de encarar o meu pai frente a frente? Esses pensamentos não me deixavam. Eu já não vivia mais só a minha realidade. Eu vivia também à sombra de uma vida que poderia ter sido minha, mas que me foi negada. Uma vida de oportunidades, de estudo, de conforto. E a comparação doía como uma ferida aberta. Ainda assim, a carta não me trouxe apenas sofrimento. Ela acendeu uma fagulha dentro de mim. Por quê? Se aquele homem era de fato meu pai, se aquele sangue corria em mim, então talvez eu tivesse algo dele também. Talvez a força, a determinação, a capacidade de vencer. Eu não queria ser apenas a filha rejeitada de um milionário. Eu queria construir algo meu, deixar minha marca. Mas como fazer isso se eu estava afundada em dívidas, sem dinheiro, sem apoio? Essa era a pergunta que me acompanhava todos os dias. Eu não tinha resposta ainda, mas sabia que não podia mais viver como antes. Eu precisava mudar, custasse o que custasse. E foi justamente nessa época, quando o desespero se misturava à esperança, que eu comecei a reparar mais nas pequenas coisas ao meu redor, na forma como as pessoas olhavam para mim, na maneira como eu atendia cada cliente. Eu percebi que, mesmo naquela farmácia decadente, eu tinha desenvolvido habilidades que iam muito além do balcão. Eu sabia lidar com pessoas, entendia de organização, conseguia identificar oportunidades de melhoria, e talvez fosse isso que me abriria um caminho para fora daquele buraco. Mas essa ideia ainda era apenas uma semente dentro de mim. Eu não tinha coragem suficiente para acreditar totalmente. Ainda estava presa entre o medo e a esperança, entre o desejo de encontrar meu pai e a vontade de provar que eu podia vencer sem precisar dele. E cada vez que eu voltava para casa, depois de um dia cansativo, a carta me esperava. Guardada na mesma caixa de madeira, ela parecia me observar, silenciosa, como se cobrasse de mim uma atitude. Eu não sabia qual seria o próximo passo, mas eu tinha certeza de uma coisa: minha vida não seria mais a mesma. Agora me diz, você já se sentiu assim, no limite entre desistir e recomeçar? Já teve um momento em que a vida te encurralou tanto que você precisou escolher se afundava de vez ou se encontrava uma saída? Me conta nos comentários, porque eu quero muito conhecer a sua história também. E se essa minha trajetória já te deixou curioso até aqui, aproveita e se inscreve no canal Reviravoltas da Vida. Porque o que aconteceu depois desses dias foi ainda mais intenso, ainda mais transformador. O início da minha luta foi apenas o começo. A verdadeira virada estava prestes a acontecer. Eu estava no limite. O peso da carta e da revelação me acompanhava como uma sombra que não me deixava em paz. Já não era mais possível fingir que nada tinha mudado. Eu acordava e ia trabalhar, mas cada movimento meu era diferente. Quando eu arrumava as prateleiras da farmácia, quando atendia um cliente, quando dava um sorriso automático, a minha mente estava distante. Eu vivia dois mundos: o real, com suas dívidas e misérias, e o secreto, carregado de perguntas sobre quem eu realmente era. As noites se tornaram ainda mais longas. Eu me deitava naquela cama estreita e ficava olhando para o teto mofado, imaginando a vida do outro lado da cidade. Será que, naquele mesmo instante, ele estava jantando em uma mesa farta? Será que seus filhos dormiam em quartos enormes, cercados de conforto, sem nunca terem sentido medo de passar fome? Essas perguntas eram como agulhas na minha cabeça. Doíam, mas também me mantinham acordada. Me cutucavam, me lembrando que eu não podia mais aceitar o destino que me impuseram. Uma noite,
Eu tomei coragem e comecei a buscar informações. Não tinha computador, então usei meu celular velho e lento para pesquisar o nome. Álvaro Monteclaro. A cada clique, uma avalanche de notícias surgia. Fotos dele em eventos sociais, palestras em congressos, entrevistas falando sobre liderança e empreendedorismo. Eu via aquele homem de terno impecável, cabelos bem cuidados, sorriso confiante, e tentava enxergar ali algum traço que fosse meu. O nariz? O formato dos olhos? A postura? Tudo parecia tão distante, como se fosse outro universo. Mas o que mais me marcou foi ver a família dele, a esposa, elegante, sempre ao lado dele, com um olhar firme, os filhos, sorridentes, estudando nas melhores universidades, vivendo cercados de oportunidades. Eu confesso que senti inveja, não inveja de querer tirar o que era deles, mas de pensar em como a minha vida teria sido se eu tivesse tido apenas uma fração daquilo. Eu também descobri a dimensão do império dele. Dono de uma rede de empresas, investidor em diversos ramos, admirado por empresários e políticos. Eu lia aquilo e me sentia dividida. Parte de mim queria gritar para o mundo: esse homem é meu pai. Outra parte queria correr e nunca mais tocar no assunto, como se isso pudesse me proteger da dor de ser rejeitada de novo. No trabalho, a situação piorava. O dono da farmácia começou a atrasar salários, dizendo que as vendas estavam fracas. Eu, que já estava sufocada com as dívidas, me vi em desespero. Teve um dia em que cheguei a desmaiar atrás do balcão de tanta fraqueza. Não era só o cansaço, era também a falta de comida. Beatriz foi quem me socorreu. Ela trouxe uma garrafa de água e me levou até a cadeira dos fundos. Clara, você precisa se cuidar. Se continuar assim, vai acabar doente, disse ela, com um olhar de preocupação. Eu apenas balancei a cabeça. Não tinha forças nem para responder, mas aquele desmaio foi um alerta. Eu percebi que estava chegando ao fundo do poço. Eu precisava tomar uma decisão. Ou aceitava que minha vida seria sempre aquela, ou criava coragem para mudar. Foi aí que, pela primeira vez, me imaginei indo atrás de Álvaro Monteclaro. Eu ensaiava mentalmente como seria esse encontro. Eu batendo na porta da mansão, alguém abrindo e eu dizendo: eu sou a filha que você nunca quis reconhecer. Mas logo o medo tomava conta. E se ele me humilhasse? E se dissesse que eu estava mentindo? E se me expulsasse sem nem olhar nos meus olhos? Esse medo me paralisava, mas não apagava a chama que queimava dentro de mim. Um dia, enquanto eu arrumava caixas de remédio no estoque, uma ideia me atravessou como um raio. Eu não precisava depender dele para provar quem eu era. Eu não precisava de reconhecimento oficial, de sobrenome, de herança. Eu podia construir algo meu. Algo que mostrasse que o abandono não me definiu, mas me fortaleceu. Foi nesse momento que comecei a olhar para a farmácia de outra forma. Eu reparava nas falhas, nos erros de gestão, no desperdício. Eu percebia que muitos clientes voltavam porque confiavam no atendimento humano, não porque havia luxo ou marketing. E eu pensei, e se eu criasse um lugar assim, mas melhor? E se eu transformasse aquilo em algo que fosse meu? Claro que essa ideia parecia loucura. Eu não tinha dinheiro, não tinha contatos, não tinha nada além da minha vontade. Mas, por incrível que pareça, só de pensar nisso, eu já me sentia mais viva. Era como se eu tivesse encontrado uma saída em meio ao caos. Eu comecei a anotar tudo em um caderno velho. Ideias, estratégias, até nomes possíveis para a farmácia que eu sonhava abrir. Eu fazia isso escondida, nos intervalos, como se fosse um segredo sagrado. Ninguém sabia, nem Beatriz, porque no fundo, eu temia que rissem da minha cara. Uma balconista sonhando em ter sua própria rede de farmácias? Para muita gente isso seria piada, mas para mim era o primeiro passo para não enlouquecer. Enquanto isso, a pressão das dívidas aumentava. O dono do quarto me deu um ultimato. Eu tinha até o fim da semana para pagar 1 mês de aluguel ou sair. Eu não tinha para onde ir. Foi nessa noite que eu chorei como há muito tempo não chorava. Mas no meio do choro, fiz uma promessa a mim mesma. Nunca mais permitiria que alguém tivesse o poder de me colocar contra a parede. Foi ali que a raiva começou a se transformar em combustível. Eu passei a trabalhar com mais foco, não por amor à farmácia em que estava, mas para aprender tudo o que pudesse. Observava os fornecedores, perguntava preços, entendia prazos de entrega, conversava com os clientes, prestava atenção nas suas queixas.
cada detalhe virava aprendizado. E, a cada nova descoberta sobre a vida de Álvaro, a minha determinação crescia. Ele podia ter me rejeitado, mas eu não seria uma rejeitada para sempre. Eu seria a prova viva de que até o abandono pode gerar força. Eu sei que pode parecer estranho, mas comecei a agradecer em silêncio aquela carta. Ela tinha doído como uma ferida aberta, mas também tinha me dado um propósito. Eu não era mais apenas a balconista endividada. Eu era alguém prestes a começar uma luta. E se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: mas como uma mulher sem nada conseguiu dar o primeiro passo para sair da miséria? Como alguém que mal tinha onde morar ousou sonhar tão alto? Essa parte da história é a mais surpreendente, porque, quando eu menos esperava, a vida me deu uma oportunidade que mudaria tudo. Naquela semana em que eu pensei que perderia até o teto que me cobria, uma coisa inesperada aconteceu. Lembro como se fosse hoje. Eu estava voltando do trabalho, com as pernas pesadas e o coração ainda mais cansado, quando encontrei Beatriz sentada no degrau da porta do meu quarto. Ela estava segurando uma sacola, e quando me viu, abriu um sorriso grande, desses que a gente não vê todo dia. Clara, eu tenho uma proposta para você, disse com aquele tom animado que me dava raiva e esperança ao mesmo tempo. Ela me entregou a sacola. Dentro, havia alguns frascos de cosméticos naturais, sabonetes, cremes hidratantes, óleos essenciais. Ela explicou que tinha uma tia que produzia tudo artesanalmente, mas não sabia como vender. Disse que pensou em mim porque eu era boa de conversa, sabia lidar com clientes e, principalmente, porque eu precisava de uma chance. Naquele instante, meus olhos se encheram de lágrimas. Não era a solução de todos os meus problemas, mas era a primeira oportunidade real que eu via em muito tempo. Algo em que eu podia colocar a minha energia, minha vontade, minha raiva transformada em força. Naquela mesma noite, sem pensar duas vezes, decidi tentar. Peguei os frascos, arrumei tudo em uma caixa de papelão e comecei a bater de porta em porta na vizinhança. No começo, foi humilhante. As pessoas olhavam desconfiadas. Algumas fechavam a porta antes mesmo de me ouvir, mas eu não desistia. Eu respirava fundo e seguia para a próxima casa. E aos poucos, algumas portas começaram a se abrir. Uma senhora comprou 2 sabonetes porque lembravam o cheiro da infância. Outra cliente pediu um creme para as mãos ressecadas. Cada venda, por menor que fosse, acendia dentro de mim uma chama que eu não sentia havia anos. Na semana seguinte, eu já tinha vendido quase toda a sacola. E pela primeira vez em muito tempo, eu tinha dinheiro em mãos que não vinha apenas do meu salário miserável. Era pouco, mas era meu. Eu mesma tinha feito acontecer. Esse pequeno sucesso me deu coragem para pensar maior. Eu comecei a observar como funcionavam os mercados de bairro, aquelas feirinhas improvisadas aos domingos. Vi que havia barracas de comida, roupas usadas, artesanato, mas não havia ninguém vendendo produtos de bem-estar ou cuidados pessoais. Foi então que nasceu minha primeira ideia de negócio real: montar uma barraquinha com os produtos da tia de Beatriz. O problema, claro, era o dinheiro. Eu não tinha capital para alugar um espaço, muito menos para montar uma estrutura, mas aprendi que quando a gente está desesperada e determinada, sempre encontra um jeito. Eu improvisei uma mesa velha que achei perto do lixo, lavei, pintei com o pouco de tinta que encontrei num armazém e, no domingo seguinte, lá estava eu, com minha barraquinha torta, mas com o peito cheio de esperança. No começo, as vendas foram tímidas. Mas eu percebi uma coisa: as pessoas não compravam apenas pelo produto, elas compravam pela minha história. Eu falava com sinceridade, explicava que eram cosméticos artesanais, que ajudavam uma família que produzia com carinho. E, sem perceber, fui criando uma clientela fiel. Cada domingo que passava, a minha caixinha de dinheiro ficava mais pesada. E com esse dinheiro, comecei a pagar algumas dívidas atrasadas. O dono do quarto ainda me olhava com desconfiança, mas quando viu que eu estava pagando, deixou de me pressionar. Só que algo mais profundo começou a mudar em mim. Pela primeira vez, eu via com clareza que não precisava viver de esmolas ou esperar reconhecimento de alguém que me negou desde o nascimento. Eu podia escrever a minha própria história. Claro, não foi fácil. Eu passava a semana inteira trabalhando na farmácia, e no domingo ficava horas em pé na barraquinha. Muitas vezes, o sol castigava, a chuva molhava meus produtos, e eu voltava para casa exausta.
Mas havia dentro de mim uma força nova, como se cada gota de suor fosse uma semente plantada para um futuro melhor. O mais curioso é que, nesse processo, comecei a atrair pessoas. Um cliente me apresentou a uma amiga que tinha uma pequena loja de produtos naturais. Ela se interessou pelos cosméticos e pediu para que eu levasse alguns lotes para vender lá. Aquilo foi um divisor de águas. Eu não estava mais apenas na rua. Agora meus produtos estavam em um espaço fixo. E foi nesse ponto que eu percebi que não podia mais depender apenas da tia de Beatriz. Eu precisava aprender a produzir por conta própria. Passei noites assistindo vídeos no celular, lendo receitas e técnicas, estudando tudo o que podia sobre cosméticos naturais. Comecei a testar em casa, errando muitas vezes, desperdiçando ingredientes, mas também acertando aqui e ali. Aos poucos, consegui criar minhas próprias fórmulas. Sabonetes com cheiros únicos, cremes que deixavam a pele macia, óleos que encantavam os clientes. E cada vez que alguém voltava dizendo que adorou o produto, meu coração vibrava. Foi aí que eu entendi. O que eu estava construindo não era só um negócio, era uma nova identidade. Eu deixava de ser a filha rejeitada de um magnata para me tornar uma mulher que cria, trabalha e transforma sua própria vida. E, ironicamente, quanto mais eu crescia, menos importância eu dava ao sobrenome que não carregava. Claro que a ferida ainda estava lá, mas ela deixava de ser um peso e começava a ser apenas um lembrete. Um lembrete de que eu tinha duas opções: me afogar na dor ou usá-la como combustível. Não vou romantizar. Houve dias em que eu pensei em desistir. Teve uma vez em que uma inspeção da feira quase me fez perder tudo porque eu não tinha licença para vender. Outra vez, uma chuva forte destruiu parte da minha mercadoria. Mas em todas essas quedas, eu encontrava forças para levantar, porque no fundo, eu sabia que o fracasso verdadeiro seria não tentar. Com o tempo, consegui juntar dinheiro suficiente para alugar uma pequena sala comercial. Era minúscula, mal cabiam as prateleiras, mas era o meu primeiro espaço fixo. Ali, com minhas próprias mãos, montei um ateliê improvisado de cosméticos. Foi naquele lugar que eu entendi de verdade que a minha vida estava mudando. E é curioso pensar, tudo começou com uma carta que quase me destruiu. Hoje, eu vejo que aquela revelação foi o empurrão que eu precisava para descobrir uma força que eu mesma não sabia que tinha. Mas essa foi apenas a primeira virada, porque quando eu menos esperava, a vida me colocaria novamente diante do nome que eu tanto tentei esquecer, Álvaro Monteclaro. E dessa vez, eu não seria mais a filha rejeitada e indefesa. Eu seria uma mulher que tinha aprendido a se erguer do nada. Foi justamente no momento em que eu acreditava estar encontrando meu equilíbrio que a vida resolveu, mais uma vez, virar meu mundo de cabeça para baixo. Eu já tinha minha pequena sala comercial funcionando, alguns clientes fiéis, e até começava a ser reconhecida como a moça dos cosméticos naturais na região. Eu estava orgulhosa, mas também ainda pisava em terreno instável. Certo dia, no meio da tarde, quando eu arrumava os frascos recém-produzidos, ouvi a campainha da minha sala tocar. Quando abri a porta, fiquei paralisada. Diante de mim estava um homem de terno impecável, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, um olhar firme e imponente. Eu reconheci aquele rosto de imediato, mesmo que nunca tivesse tido coragem de encará-lo tão de perto. Álvaro Monteclaro, o mesmo homem que, pela carta de minha mãe, eu descobri ser meu pai. Meu coração disparou. Minhas mãos suaram. Por um instante, pensei que estava sonhando, mas ele estava ali, real, olhando para mim como se quisesse decifrar cada traço do meu rosto. Clara, disse meu nome com uma firmeza que me atravessou como uma lâmina. Precisamos conversar. Naquele momento, tudo dentro de mim queria gritar. Eu lembrava da infância sem presentes, das noites em que minha mãe chorava sozinha, das dívidas, da fome que muitas vezes me acompanhou. E diante de mim estava o homem que poderia ter mudado tudo isso, mas escolheu me ignorar. Ainda assim, eu não fechei a porta. Engoli a raiva, respirei fundo e deixei que ele entrasse. Ele olhou ao redor, observando minha pequena sala, os frascos, o cheiro dos sabonetes espalhados no ar. Parecia surpreso, quase admirado. "Você construiu isso sozinha?" perguntou, como se não acreditasse. Eu respondi, seca, cada detalhe, sem ajuda de ninguém. Ele assentiu, e houve um silêncio incômodo. Então, finalmente revelou o motivo de estar ali. Disse que sabia da carta,
que tinha descoberto que eu estava reivindicando o meu espaço. Contou que a família dele havia ficado em choque quando soube de minha existência, e num tom quase frio, me disse: "Quero evitar escândalos. Estou disposto a reconhecer que você é minha filha, mas sob certas condições." Aquilo foi como um soco no estômago. Reconhecimento com condições? Eu não queria esmola. Não queria ser um segredo guardado a 7 chaves. Eu queria dignidade, verdade e principalmente respeito pela memória da minha mãe. "Eu não preciso do seu sobrenome para ser quem sou", respondi com firmeza. "Se veio aqui me oferecer migalhas, pode ir embora." Vi um lampejo de surpresa em seu olhar. Talvez estivesse acostumado a ver pessoas implorando por favores. Eu não era uma delas. Ele tentou insistir, mas naquele momento eu percebi que não precisava da aprovação dele. O que eu precisava era continuar crescendo, mostrar para mim mesma e para todos que duvidaram que eu era capaz de construir um império do zero. Álvaro saiu, mas deixou uma sombra em meu coração. Não nego. Depois daquela visita, passei noites em claro, imaginando como teria sido minha vida se ele tivesse me reconhecido desde o início. Mas, ao mesmo tempo, isso me deu mais forças. Eu decidi que meu futuro seria maior do que o legado que ele tentou me negar. Foi então que a grande virada aconteceu. Com o aumento das vendas e o apoio de clientes satisfeitos, recebi um convite para participar de uma feira nacional de produtos naturais em São Paulo. Era a chance de apresentar minha marca para todo o país. A viagem foi uma mistura de medo e entusiasmo. Eu me sentia pequena diante de tantas empresas grandes, com estandes luxuosos e equipes enormes. Mas quando os visitantes chegavam à minha barraca, havia algo diferente. Eu contava minha história, e as pessoas se conectavam a ela. No último dia da feira, uma empresária chamada Helena Vasconcelos se aproximou. Ela era dona de uma rede de lojas de cosméticos de luxo. Depois de ouvir meu relato e experimentar meus produtos, fez uma proposta. Queria fechar um contrato para distribuir minha linha em várias lojas do país. Eu quase não acreditei. Era a oportunidade que eu sonhava, mas que parecia inalcançável. Aceitei com lágrimas nos olhos, e a partir dali, minha vida nunca mais seria a mesma. Em poucos meses, minha marca se espalhou por várias cidades. Eu saí da sala apertada e aluguei um galpão. Contratei funcionários, comprei equipamentos melhores e vi meu pequeno sonho se transformar em uma empresa de verdade. E sabe o que foi mais marcante? Eu fazia questão de contratar pessoas que, como eu, haviam sido rejeitadas, esquecidas, que estavam à beira da falência emocional e financeira. Eu queria que a minha empresa fosse mais do que uma fonte de lucro. Queria que fosse um lugar de recomeço. Claro, os desafios aumentaram também. Concorrentes tentaram me derrubar, alguns clientes desconfiaram da rapidez do meu crescimento, e até membros da família Monteclaro apareceram para tentar negociar minha posição. Mas eu já não era a garota desesperada que chorava em frente às contas atrasadas. Eu era uma mulher que sabia o valor da sua luta. Quando menos percebi, minha rede de cosméticos já competia diretamente com grandes marcas. E foi nesse momento que recebi um convite inesperado: participar de um evento empresarial, organizado por ninguém menos que a família Monteclaro. Era a oportunidade de mostrar a eles quem eu me tornei. No dia do evento, entrei naquele salão luxuoso com a cabeça erguida. Vi os olhares curiosos, alguns de desprezo, outros de surpresa. E lá na frente estava ele, Álvaro, meu pai. Dessa vez, não havia raiva em mim, apenas uma certeza. Eu não precisava de nada que viesse dele. Eu já tinha construído o meu próprio legado. E quando subi ao palco para falar sobre minha trajetória, fiz questão de agradecer as dificuldades, a rejeição, as portas fechadas, porque foi tudo isso que me moldou. Eu disse, em voz firme: não existe riqueza maior do que transformar dor em força e fracasso em recomeço. Eu sou prova disso. Naquele instante, eu vi olhos marejados na plateia, talvez até os de Álvaro, mas não importava mais. A história estava escrita. Hoje, quando olho para trás, vejo a menina que chorava com medo de ser despejada e sinto orgulho dela, porque foi justamente ela que encontrou dentro de si a coragem para criar algo que nem sabia que era capaz. E é por isso que compartilho tudo isso com vocês aqui no canal Reviravoltas da Vida. Quero que cada pessoa que me ouve agora saiba: não importa de onde você veio, nem quem tentou negar sua existência. O que importa é o que você decide construir com a vida que tem.
Eu terminei essa jornada com um império nas mãos. Mas mais do que isso, terminei de pé, com dignidade, com força e com a certeza de que a maior reviravolta da minha vida foi descobrir que eu não precisava do reconhecimento de ninguém para ser gigante. E agora eu quero saber de você. O que achou dessa história? Qual parte mais te marcou? Me conte nos comentários porque eu vou ler todos. Esse vídeo deu muito trabalho para ser feito. E seu comentário, seu like e a sua inscrição no canal Reviravoltas da Vida são a forma de me mostrar que vale a pena continuar trazendo histórias como essa. Então não esquece, se inscreva, deixe o like e comente aqui embaixo. Porque cada palavra sua é combustível para eu continuar compartilhando reviravoltas que podem mudar a forma como você vê a sua própria vida. Agora que eu já contei toda a minha trajetória, eu quero respirar fundo com você e fazer um resumo dessa reviravolta que mudou a minha vida. Porque às vezes, quando a gente está vivendo a tempestade, não consegue enxergar o quanto cada detalhe, cada dor e cada queda fazem parte do processo que nos leva até onde precisamos chegar. Eu comecei essa história como uma mulher perdida, endividada, sem forças, quase sendo despejada de onde morava, trabalhando horas e horas atrás de um balcão, achando que meu destino seria sempre aquele, sobreviver com pouco, engolindo o choro no travesseiro todas as noites. Eu acreditava que não tinha escolha, que o mundo já tinha decidido o que seria de mim, mas a vida, do jeito mais inesperado possível, me mostrou que havia um caminho. Uma simples carta escondida no fundo de uma gaveta revelou um segredo, que eu era filha de um dos empresários mais poderosos da cidade, mas também filha rejeitada, esquecida, ignorada. E por mais doloroso que tenha sido, aquele choque foi o empurrão que eu precisava. Eu poderia ter me afundado no rancor, poderia ter desistido ali mesmo, mas não. Eu transformei aquela dor em força. Comecei com pouco, com quase nada. Uma sacola de cosméticos artesanais para vender de porta em porta. Passei por humilhações, portas fechadas, olhares de desprezo, mas mesmo assim, não parei. A cada domingo na feira, a cada cliente que acreditava em mim, eu fui renascendo. Descobri que podia aprender, criar, inovar. Montei minha primeira barraquinha improvisada. Depois consegui meu primeiro espaço fixo. Depois minha primeira empresa de verdade. E quando vi, estava transformando não só a minha vida, mas a vida de pessoas que, como eu, só precisavam de uma chance. O mais marcante foi quando o próprio Álvaro Monteclaro, aquele homem que me negou desde o início, apareceu na minha frente. Eu percebi que já não precisava mais dele. Eu não precisava do sobrenome Monteclaro. Eu tinha o meu próprio nome, minha própria marca, minha própria força. Foi nesse instante que compreendi. Ninguém tem o poder de definir quem você é, a não ser você mesmo. E a maior vitória não foi apenas erguer um império, foi erguer a mim mesma. Foi provar que as feridas podem virar cicatrizes de orgulho e que os tombos podem ser degraus para algo maior. Agora, eu quero falar diretamente com você que me acompanhou até aqui, porque sua presença faz toda a diferença. Esse canal, Reviravoltas da Vida, existe para contar histórias como essa. Histórias que emocionam, que inspiram, que mostram que o impossível pode acontecer quando a gente decide não desistir. Mas eu preciso muito da sua ajuda. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou em alguma parte da sua vida. Então eu te peço, se inscreva no canal agora mesmo, ative as notificações e continue acompanhando. Nós temos muitos outros vídeos emocionantes já publicados e muitos outros vindo por aí. Deixe também o seu like, porque isso mostra para o YouTube que o conteúdo é importante e ajuda a levar essas histórias para mais pessoas. E principalmente, comente aqui embaixo. Eu quero que você me diga, o que achou dessa história? Qual foi o momento que mais te emocionou? Você já viveu ou conhece alguém que passou por uma reviravolta assim? O seu comentário é fundamental, porque me mostra que todo esse trabalho não é em vão. E eu não vou esconder de você. Dá muito trabalho produzir esses vídeos. É pesquisa, é escrita, é edição, é dedicação diária. Por isso, se você quiser e puder apoiar ainda mais esse canal, existe a opção do Valeu Demais. É uma forma de doação em dinheiro que o próprio YouTube oferece e que ajuda diretamente a manter o canal vivo, cobrindo custos e permitindo que eu traga mais histórias todos os dias. Se você acredita nesse projeto, essa é uma maneira poderosa de mostrar que valoriza o esforço por trás de cada vídeo
Imagine quantas pessoas podem ser tocadas, transformadas e até motivadas a recomeçar suas próprias vidas ouvindo uma história dessas. Você pode ser parte disso. Ao se inscrever, comentar, curtir e, se puder, apoiar no Valeu Demais, você ajuda a espalhar esperança em um mundo que precisa tanto dela. Eu quero muito que você participe dessa comunidade de pessoas que acreditam nas reviravoltas da vida. Porque cada comentário que chega, cada inscrição nova, cada palavra de incentivo, é como combustível para que eu continue. Então, antes de ir embora, eu reforço. Se inscreva no canal Reviravoltas da Vida, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem, comente aqui embaixo e, se puder, apoie no Valeu Demais. Isso vai me ajudar muito a continuar trazendo histórias inspiradoras todos os dias. Eu sei que cada pessoa que acompanha esse canal carrega também sua própria história. Talvez a sua reviravolta ainda esteja acontecendo. Talvez você esteja vivendo o pior momento agora mesmo. Mas lembre-se do que eu vivi. É possível transformar dor em força, fraqueza em coragem e fracasso em vitória. A vida sempre pode surpreender. E é isso que eu quero continuar mostrando aqui, junto com você.